Recentemente eu recebi um patrocinado no meu Instagram, onde apareceu um vídeo de um médico psiquiatra professor criticando a abordagem de uma outra médica psiquiatra renomada que trabalha dentro da visão da medicina funcional integrativa. Nesse vídeo, ele questionava o uso de alguns exames dentro da psiquiatria, afirmando que esses exames não teriam utilidade clínica para diagnóstico ou condução de transtornos mentais. Esse vídeo me fez pensar um pouco. Realmente esses exames eles não servem para nada? Será mesmo? E hoje eu quero conversar com vocês sobre cada um desses exames e como que eles podem ser aplicados dentro da saúde mental. Exames que quase nenhum psiquiatra solicita, mas que podem transformar o tratamento do paciente. Primeiro é a histamina urinária. A histamina não está envolvida apenas nas alergias, mas também atua diretamente no cérebro, influenciando na ansiedade, no sono, na irritabilidade e até mesmo em sintomas como o TDAH. Pacientes com excesso de histamina podem apresentar ansiedade persistente, agitação, insônia e piora de sintomas no período noturno. Por isso, avaliar a histamina urinária ajuda a entender se existe uma sobrecarga nesse sistema, muitas vezes associada a desbiose intestinal, inflamação e alterações na degradação da histamina. Existe utilidade na dosagem de histamina urinária para diagnóstico ou tratamento de transtornos mentais, quaisquer que sejam eles? Não há utilidade clínica estabelecida para a dosagem de histamina urinária no diagnóstico ou tratamento de transtornos mentais. A histamina urinária é utilizada exclusivamente para condições alérgicas e imunológicas específicas, não para a psiquiatria. O primeiro exame é a histamina urinária. Esse não é um exame utilizado para o diagnóstico de ansiedade, TDAH ou insônia, isso com certeza. Mas ele pode sim ter uma aplicação prática dentro da psiquiatria. Quando nós entendemos que a histamina ela não atua apenas na alergia, mas ela também atua diretamente no cérebro, influenciando o sono, o estado de alerta, a ansiedade, a irritabilidade. Nós percebemos que ela vai muito além de um simples marcador alérgico. Tanto que várias medicações psiquiátricas têm efeitos sobre receptores histamínicos, contribuindo principalmente para o efeito sedativo e melhora do sono. Então, se hoje nós usamos medicações que atuam nesses receptores, será que avaliar a histamina não pode fazer a diferença? Será que se nós identificarmos níveis mais elevados, isso não pode nos ajudar a entender por que aquele paciente continua ali com uma insônia, ansiedade ou até mesmo uma irritabilidade, mesmo com o tratamento? Esses exames eles não são utilizados para o diagnóstico. Em nenhum momento isso foi citado no vídeo, mas pode levantar hipóteses importantes como desbiose, inflamação intestinal ou dificuldade de degradação da histamina. E quando a gente olha para os sintomas, insônia, ansiedade, irritabilidade, despertares noturnos, taquicardia, muitos deles são exatamente os sintomas que nós vemos todos os dias na prática psiquiátrica. Então, o ponto é que a histamina ela não causa um transtorno psiquiátrico, mas ela pode sim influenciar no quadro do paciente. O segundo é a curva de cortisol salivar, um dos exames mais subestimados na prática da psiquiatria. Mais importante do que o valor isolado é o ritmo do cortisol ao longo do dia. Pacientes com cansaço extremo, dificuldade de acordar, energia oscilante, ansiedade ou sensação de aceleração com exaustão, frequentemente apresentam perda do ritmo circadiano do cortisol. E isso impacta diretamente o humor, o foco, o sono, a capacidade de... Existe qualquer utilidade na dosagem de cortisol salivar ao longo do dia para diagnóstico ou tratamento de qualquer transtorno mental? A dosagem de cortisol salivar ao longo do dia tem utilidade limitada para o diagnóstico ou tratamento de transtornos mentais, embora alterações no ritmo circadiano do cortisol sejam observadas em alguns transtornos psiquiátricos. A sobreposição substancial entre pacientes e controles saudáveis impede o seu uso como ferramenta diagnóstica discriminativa. Adaptação ao estresse. O segundo exame é a curva do cortisol salivar. E como que esse exame pode estar ajudando na abordagem do paciente dentro da psiquiatria? O cortisol ele é um dos principais hormônios do eixo do estresse e ele segue um ritmo ao longo do dia. Ele deveria estar mais alto pela manhã e ir caindo ao longo do dia, chegando mais baixo à noite. E o que nós observamos na prática e que muitos estudos já demonstram é que pacientes com ansiedade, insônia, fadiga, com diagnóstico de bipolaridade, frequentemente apresentam uma quebra desse ritmo biológico, seja com cortisol baixo pela manhã, cortisol elevado à noite ou uma curva totalmente desorganizada. E isso impacta diretamente na energia, no foco, no humor e no sono. E quando eu identifico isso, eu consigo intervir. Medidas que a gente pode estar aplicando.
exposição à luz solar pela manhã, higiene de sono à noite, regularidade na rotina, manejo no estresse, atividade física no horário certo, ajuste nutricional e intestinal. E em alguns casos, nós podemos utilizar também alguns fitoterápicos adaptógenos que ajudam a modular a resposta ao estresse. Ou seja, é um exame que ele não vai fazer um diagnóstico, mas ele pode mudar completamente a forma como nós iremos conduzir o tratamento do paciente. E esse é um dos dispositivos que nós usamos para ajudar na modulação do estresse do paciente. É um dispositivo que se chama pulseto, que ajuda na modulação do nervo vago e, consequentemente, nos auxilia em momentos de maiores ansiedades, de estresse, em pacientes que apresentam burnout, aliados ao tratamento medicamentoso. E o terceiro são os testes genéticos. Aqui nós entramos em um nível muito mais profundo de individualização. Polimorfismos como o da Conte influenciam diretamente a degradação de dopamina no córtex pré-frontal. E pacientes com Conte rápida, por exemplo, tendem a ter mais dificuldade de foco, mais procrastinação e maior oscilação emocional. Existe relação robusta entre alterações no gene COMT e alterações cognitivas em pacientes psiquiátricos ou não, de acordo com as mais recentes meta-análises. Não existe relação robusta entre alterações do gene COMT, né? Alterações cognitivas, segundo as mais recentes meta-análises. Muitas vezes são eles que permitem sair do ciclo de tentativa e erro e construir um tratamento verdadeiramente individualizado. Por isso, se você sente que já tentou de tudo e ainda não encontrou a resposta, pode ser que esteja faltando olhar mais a fundo. O outro exame são os testes genéticos. Hoje nós temos testes que fazem avaliações de vários marcadores e um dos genes que é muito utilizado, que foi citado no vídeo, é o gene CONT. O gene CONT ele está relacionado à metabolização dos neurotransmissores que são muito importantes para o nosso corpo, como dopamina, noradrenalina, e também participa do metabolismo do estradiol, que é o hormônio feminino que ajuda na regulação do estresse. E outro ponto muito importante é que existem as variações desse gene. Então nós temos pacientes com CONT lento, que são pacientes que tendem a ter uma menor degradação de dopamina no córtex pré-frontal. Mas o que isso significa na prática? Esse paciente ele tem uma maior sensibilidade ao estresse, tem uma maior tendência à ansiedade, uma maior sobrecarga mental, uma maior dificuldade de desligar à noite para poder dormir, tem um maior impacto emocional diante de estímulos. Por outro lado, muitas vezes também apresentam maior foco em tarefas mais específicas, são pessoas às vezes um pouco mais determinadas quando querem alguma coisa, mas também apresentam uma maior vulnerabilidade ao excesso de estímulos. Então essas são pessoas que normalmente, quando se sobrecarregam, têm uma tendência a entrar em um burnout. Além disso, essa variação do gene CONT, ela pode influenciar na metabolização do estradiol, ou seja, conectando diretamente sintomas hormonais e emocionais, especialmente nas mulheres. Então, esse é um exame que não vai ser utilizado para um diagnóstico psiquiátrico, mas ajuda a entender as tendências que uma pessoa pode ter, ajuda a entender como aquele cérebro funciona, como que esse cérebro vai responder a uma situação de estresse e até mesmo como ele pode responder também a algumas medicações. A medicina funcional, ela abre janelas de oportunidade para o tratamento de pacientes psiquiátricos, como abriu no meu tratamento. Em especial naqueles pacientes que muitas vezes o tratamento se restringiu à medicação. Eles podem sim ajudar a entender melhor o funcionamento individual de cada paciente. Então o problema não são os exames, o problema é o que nós fazemos ou deixamos de fazer com esses exames. É o paciente que está por trás. Porque existem pacientes que sim, que vão se beneficiar de realizar exames que muitas vezes não são tão comuns na prática psiquiátrica, mas que possuem comorbidades a mais. Se o paciente ele possui alterações no seu intestino, se ele possui o quadro de intolerância à histamina, de ativação mastocitária, de desautonomia. E o fato desses exames não serem usados como ferramentas de diagnóstico também não faz com que nós devamos descartar eles como ferramentas que podem ajudar na individualização do paciente. Porque cuidar de saúde mental não é tão simples. E tratar todo mundo do mesmo jeito, seguindo protocolos, também não é. A psiquiatria ela não é só neurotransmissor. Ela é intestino, é inflamação, hormônios, metabolismo e principalmente é o olhar clínico do médico que está acompanhando esse paciente.
Então, essas ferramentas, elas não são verdades absolutas, mas também elas não podem ser ignoradas completamente. Então, se você é um paciente que faz um tratamento psiquiátrico, que já trocou de medicações várias vezes e ainda não encontrou uma estabilidade, pode ser sim que essas ferramentas possam ser alternativas para complementar o seu tratamento medicamentoso, assim como exames de metabolômica podem também estar ajudando. E hoje eu quero citar para vocês a minha experiência, né? Eu vivi tudo isso. Se você é paciente, eu sei o que é estar do outro lado, eu também sou. Além de médica, eu tenho diagnósticos de bipolaridade, autismo e TDAH, então demorei muito tempo para conseguir a minha estabilidade e foi só quando eu me aprofundei dentro da visão funcional integrativa, porque eu já fazia os tratamentos com as medicações e eu não conseguia melhorar. Mas quando eu aprofundei a minha visão na medicina funcional integrativa, fiz as minhas pós-graduações também na visão funcional integrativa, da endocrinologia, da metabolômica, que me ajudou muito, na saúde mental e também na pós-graduação de psiquiatria convencional, foi que eu consegui unir o melhor dos dois lados. A medicina funcional, ela nunca visou excluir medicação, não é esse o objetivo, sempre é complementar. Teve momentos em que eu usava doses altíssimas de remédios, do lítio, e não conseguia ter melhora. Foi só depois que eu entendi que eu tinha uma desbiose intestinal que precisava ser tratada, uma infecção pelo H. pylori que impedia eu de ter uma melhor absorção das minhas vitaminas. Ao mesmo tempo, eu já tinha queda da minha progesterona com 33 anos. Então, entender tudo isso fez com que eu encontrasse a estabilidade. A mensagem que eu quero deixar é que, se você faz um tratamento, assim como eu faço, se você é um paciente que tem as dificuldades, como todo paciente psiquiátrico tem, nós vamos sim manter a medicação, porque nós precisamos da medicação muitas vezes, nos casos em especial da bipolaridade, para se estabilizar, em muitos casos também do TDAH podem ser utilizadas, de ansiedade, de depressão. As medicações, elas trazem sim o equilíbrio que a gente muitas vezes precisa e não consegue por conta própria. Mas hoje existem essas outras ferramentas para auxiliar no nosso tratamento. São ferramentas que nos permitem investigar causas que podem estar piorando o nosso quadro. Muitas vezes não é tirar a medicação do paciente, mas otimizar as doses do seu remédio. Será que toda piora do paciente, realmente a gente deve só ajustar a medicação? Será que não tem outros fatores que nós podemos estar olhando, podemos usar outros exames que podem estar nos mostrando de que algo está errado? Então, nem toda piora do seu quadro clínico, a resposta é só aumentar o seu remédio. No final das contas, o mais importante é você ter um profissional em quem você confie e que possa cuidar de você de uma forma integral. Não aceite menos do que um olhar completo sobre você.